O Sistema Solar. Você já estudou sobre a formação do Sistema Solar. Esse sistema teria ocorrido mais provavelmente pelo resultado de um colapso entre grandes estrelas, o que gerou uma grande junção de energia. Essa energia, posteriormente, formou os componentes do sistema, como o Sol e demais planetas. Também já deve ter visto que o universo é composto pelas galáxias, estrelas e pelos planetas, as luas, os cometas, os asteroides e demais astros. Já deve ter visto também que nem todos os astros que podemos observar no céu noturno são estrelas, pois não emitem luz própria. Sendo o Sol a nossa principal estrela, juntos com os demais planetas e as luas formaram assim o nosso Sistema Solar. Agora você já se perguntou, como se deu a sua formação? Quais são os corpos celestes que compõem esse Sistema Solar? Por que os planetas e as luas do Sistema Solar orbitam ao redor do Sol? Onde está localizado o Sistema Solar em nossa galáxia? E onde está a nossa galáxia em relação ao Universo? Neste vídeo vamos aprofundar um pouco mais acerca de informações sobre o Sistema Solar e seus principais componentes. A formação do Sistema Solar. Há várias teorias sobre a formação do Sistema Solar. Todas são agrupadas em 3 categorias: teorias evolucionárias, teorias das catástrofes e teoria da nebulosa, aceita atualmente. As chamadas teorias evolucionárias têm suas raízes nas ideias de René Descartes, 1644, que afirmava que o Sistema Solar havia se formado a partir de um imenso redemoinho em um fluido universal e os planetas eram produzidos por pequenos fluxos de redemoinhos. Observe a presença dos redemoinhos, semelhantes à estrutura atual da Via Láctea. Kant e Laplace, 1755, incorporam novos elementos nessa teoria, que chamaram de teoria da nébula, trocando o fluido universal por nuvens de gás girando em movimentos de rotação. Essas nuvens em rotação se achatavam em forma de disco com anéis concêntricos que iriam originar os planetas, o que explicava por que todos os planetas têm movimento rotacional no mesmo plano do equador solar, ou plano da eclíptica solar. Mas havia algumas falhas nessa teoria e alguns cálculos físicos desse modelo apontavam que o Sol deveria girar com maior intensidade do que ele realmente gira. Assim, as teorias evolucionárias foram abandonadas, pois não explicavam todos os movimentos dos planetas e estrelas observados naquela época. Com o fracasso das teorias evolucionárias começaram a surgir novas ideias, que posteriormente foram rotuladas de teorias das catástrofes. A primeira hipótese lançada, dentro deste corpo teóricos, foi a de Buffon, 1745, que postulava que um imenso cometa havia passado próximo ao Sol e perdido muita matéria que sofreria, posteriormente, processos de acreção que formariam os planetas. Na sequência, Moulton e Chamberlain, 1900, trocaram o cometa por uma estrela, que despejaram um filamento enorme de matéria, que teria dado origem aos planetésimos e depois, pela acreção de mais matéria originária aos planetas. A contestação dessas ideias é a observação de que esses fenômenos são raríssimos e, além disso, a temperatura da matéria desprendida seria tão elevada que difundiria o material ejetado para o espaço, o que inibiria totalmente os processos de acreção. A teoria de nebulosa solar, teoria aceita atualmente, propõe que o Sistema Solar se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos quando o material interestelar de um braço espiral da Via Láctea se condensou e entrou em colapso e por influência da força de gravitação esse material se concentra num disco em movimento rotacional, tendo ao centro o Sol e orbitando ao seu redor vários planetas, satélites, asteroides, cometas, etc. A teoria nebular ou hipótese nebular foi proposta em 1755 pelo filósofo alemão Immanuel Kant, 1724 a 1804, e desenvolvida em 1796 pelo matemático francês Pierre-Simon Laplace, 1749 a 1827. Laplace considerou que, como todos os planetas estão no mesmo plano, eles giram em torno do Sol na mesma direção e também giram em torno de si mesmos na mesma direção, com exceção de Vênus. Assim, só poderiam ter se formado de uma mesma grande nuvem de partículas em rotação. Essa hipótese sugere que a grande nuvem de gás interestelar colapsou para dar origem ao Sol, aos planetas e demais componentes do Sistema Solar. Uma vez iniciada a contração da nuvem estelar, que levou à concentração de material na região do núcleo, a força gravitacional que interage em toda a nuvem também foi aumentando, e esse processo provocou um aumento da rotação da nuvem. Com o passar do tempo, a massa de gás em rotação assumiu a forma de um disco planetário. Após o colapso da nuvem, começou o resfriamento do disco planetário a partir das regiões mais externas, e apenas a região central, que daria origem ao Sol, manteve sua temperatura. O resfriamento acarretou a condensação de parte do material, originando os planetesimais, que são agregados de material da nuvem, cuja composição depende da distância ao núcleo do disco, o Sol. Nas faixas mais distantes, por apresentarem temperaturas mais baixas, concentraram-se os gases e outras substâncias voláteis, isto é, aquelas que se condensam mais facilmente a baixas temperaturas e em temperatura ambiente. Nas regiões mais internas, mais próximas ao núcleo e, portanto, mais quentes, permaneceram os materiais sólidos e menos voláteis. Os agregados de materiais das diferentes faixas do disco planetário foram se aglomerando, dando origem aos núcleos planetários.
Com o crescimento dos núcleos planetários nas faixas mais externas do sistema solar e, consequentemente, o aumento da força gravitacional, grandes quantidades de hidrogênio e hélio da nebulosa solar se concentraram nessa região, dando origem aos planetas gigantes ou aos planetas gasosos. Nas faixas internas, os núcleos planetários deram origem aos planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os 4 planetas, com órbitas mais próximas ao Sol, são bem menores que os gigantes gasosos e classificados em planetas internos ou planetas terrestres. São compactos, rochosos e têm poucos ou nenhum satélite natural, luas. Os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os maiores e mais distantes do Sol, constituídos de materiais mais leves, são conhecidos como planetas gigantes ou gigantes gasosos. Cerca de 90% da massa de Júpiter e de Saturno é composta dos gases hélio e hidrogênio, enquanto Urano e Netuno têm cerca de 20% de sua massa constituída por hélio e hidrogênio e a maior parte por oxigênio, nitrogênio, carbono e enxofre. Os planetas gigantes têm muitas luas e anéis. Por serem os mais afastados do Sol, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno também são chamados de planetas externos. Fazem parte também do sistema solar os planetoides ou planetas anões, os asteroides, os cometas e algumas regiões espaciais ainda pertencentes ao sistema solar conhecidas como cinturão de asteroides, cinturão de Kuiper e nuvem de Oort. Entre Marte e Júpiter situa-se o cinturão de asteroides, constituído de asteroides de variadas formas e tamanhos, que podem chegar até cerca de 1000 km de extensão. O cinturão de asteroides separa os planetas internos dos planetas externos. Asteroides são fragmentos de rochas que orbitam no espaço. Acredita-se que os asteroides primordiais eram grandes corpos que se fragmentaram devido a colisões, formando os asteroides atuais. Na periferia do sistema solar também são encontrados milhares de corpos congelados. Cerca de 100.000 deles formam o chamado cinturão de Kuiper. Ainda mais distante e delimitando o sistema solar são encontrados milhões de núcleos de cometas em uma região denominada nuvem de Oort. Nosso universo. Um levantamento feito com dados recolhidos durante 2 décadas pelo telescópio Hubble estima que o universo abriga 2 trilhões de galáxias, 10 vezes mais do que se acreditava no passado. Nossa morada e todo o sistema solar estão em uma dessas galáxias, a Via Láctea. O grupo local é o aglomerado de galáxias do qual a Via Láctea faz parte, sendo um de seus maiores componentes. A Via Láctea apresenta uma estrutura espiral com pelo menos 4 braços detectados. Vista da Terra, aparece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera celeste. Com poucas exceções, todos os objetos visíveis a olho nu pertencem a essa galáxia. Sua idade estimada é de mais de 13 bilhões de anos. Formada por centenas de bilhões de estrelas, sua parte central possui forma alongada, com grande concentração de estrelas, e exatamente no centro da galáxia situa-se um buraco negro supermassivo. Para atravessá-la de ponta a ponta seriam necessários 100.000 anos-luz. O sistema solar localiza-se a meia distância entre o centro e a borda do disco, na região do braço de Órion, a 26.000 anos-luz do centro da galáxia. Ao redor da galáxia orbitam suas galáxias satélites, das quais destacam-se as nuvens de Magalhães. Todo o sistema solar demora em torno de 225 milhões de anos para descrever um movimento de revolução ao redor do núcleo da Via Láctea. Por muitos anos, vários cientistas tentaram descrever os movimentos dos planetas. O astrônomo alemão Johannes Kepler, 1571 a 1630, por exemplo, descreveu em seus estudos no século XVII as leis do movimento planetário. Kepler concluiu que as órbitas, trajetórias que os corpos celestes percorrem ao redor do Sol sob influência da gravidade, são elípticas. A esse movimento que os corpos celestes executam ao redor do Sol, em suas órbitas, damos o nome de movimento de revolução ou translação. Os planetas também executam outros movimentos. Um deles é o de rotação, movimento em torno do seu próprio eixo, que determina os dias e as noites. Atualmente, um dos responsáveis pelo mapeamento do universo é a rede de telescópios ALMA. Essa tecnologia permite ver a nebulosa de Gume e a Grande Nuvem de Magalhães. Fotografia do deserto de Atacama, no Chile, 2016. Fim da primeira parte. O Sistema Solar. Esse foi um trabalho de pesquisa onde continuamos utilizando o livro Companhia Ciências como referência. Deixe seu gostei, professor Armando agradece. Continua na parte 2.